Graça e paz a todos os irmãos, amém. Feliz domingo, feliz Páscoa, amém. Deus abençoe grandemente a vossa vida. Boa tarde para todos, né? Estamos chegando a mais um entardecer deste domingo, né? E nada melhor do que passar nossos momentos nos debruçando na bendita e gloriosa palavra de Deus. Amados, hoje o tema nosso é a carta de Judas. Todos conhecem, né? Antes de se chegar ali no Apocalipse propriamente dito, nós temos uma carta de Deus endereçada a todos os santos, ou seja, a Igreja Universal de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, hoje nós iremos falar a respeito da carta de Judas. Amém? E nada melhor também, nesta tarde, de lançar um convite para o seu coração, dia 8 agora, dia 8, na rua Rafael Ducati, 393, estaremos lá com um grande trabalho, a saber, Tarde da Bênção. E você não pode, amado irmão, ficar de fora, pois Deus tem uma mensagem do coração dele para a tua vida. E quem Deus irá usar é a nossa irmã, louvado seja Deus, Valéria de Souza. Amém? Serve o Senhor como diaconisa. Ali, louvado seja Deus, na Adibra Jardim Sônia, pastor Leontino. Deus usa poderosamente, né, este vaso, né, na ministração da palavra de Deus. Amados, convido vocês também para nós orarmos, né? Vamos clamar o Senhor neste momento e pedir para que Deus nos dê uma boa palavra aos nossos corações nesse dia. Poderoso Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar diante da Tua face, diante da Tua presença, e pedimos no Teu nome, Senhor, abençoa esta palavra, este estudo bíblico, que o Senhor possa falar conosco de forma tremenda, de forma gloriosa, no nome de Jesus. Carta de Judas. Amém. Judas 1, porque é apenas um capítulo, né? Com seus versículos. Amém? Louvado seja Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? E irmão, louvado seja Deus, servo de Jesus. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aos chamados em Deus, Pai, e guardado em Jesus Cristo. Olha que coisa linda, aos chamados, né, em Deus. Então você não é qualquer pessoa, você é nada mais, nada menos uma pessoa seleta, uma pessoa escolhida, amém, por Deus, né, Deus Pai, e guardado, amém, em Jesus Cristo. Amados, diletos, ouvintes, o autor se identifica como sendo Judas, servo de Jesus, amém, servo de Cristo. Ele é também irmão de Tiago, amém. Pelo menos 6 pessoas em todo o Novo Testamento, né? Louvado seja Deus, atende por este nome de Judas. 6 pessoas,
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós e não indo, né, irmão? Né? E nós vamos aprender. Nós saímos aqui, irmão, totalmente, né, do foco. Amém? A nossa internet hoje não está cooperando. Amém? Não está cooperando. Vamos esperar aqui ser estabelecido a nossa internet para podermos prosseguir. Enquanto isso, irmão, vamos ouvir esses hinos que enaltece, que glorifica o nome de Jesus, né? E de que cidade você está nos ouvindo? Glória a Deus, oh, maravilha, né? Oh, glória, voltou aqui a nossa internet, perdão aí por esse espaço, né? Então, na palavra de Deus há seis pessoas que são, na verdade, que são identificados pelo nome de Judas, né? Judas, irmão de Tiago, chamado também de Tiago, irmão do Senhor. Isso nós vamos encontrar registrado em Gálatas, capítulo 19. Amém? O mesmo Tiago é o autor da carta que leva seu nome, né? Carta do apóstolo Paulo a Tiago. Amém? Portanto, o Judas aqui referido trata-se de um meio-irmão de Jesus. Meio-irmão de Jesus. O fato de Judas não se identificar como irmão do Senhor, mas sim como servo, demonstra a sua completa sujeição ao senhorio de Cristo, como também destaca a sua condição, né, de humildade. Amados, a carta de Judas é destinada aos amados em Deus, Pai. Esta carta é destinada para mim, é para você, para todos nós, para todos os cristãos. Ei, se você é um crente em Jesus Cristo, esta carta que nós vamos palmilhar daqui a pouco, ela é a carta de Deus para a minha e para a tua vida. A carta de Judas é destinada aos amados de Deus. Então se sinta nesta tarde uma pessoa amada por Deus. Sabe por quê? Deus ainda fala com você. Ainda Deus se manifesta na tua vida. Ainda Deus deseja comunicar algo do seu coração para o teu coração.
A Bíblia diz também, amados de Deus Pai e guardado por Jesus Cristo. Ser guardado pelo Pai e ser também guardado pelo Filho chamado Jesus Cristo. Esta carta foi, sem dúvida, dirigida a uma igreja local, específica ou mais propriamente a um grupo específico, os que permaneciam fiéis a Cristo, apesar de todas as influências negativas e evidências naquela igreja. A Epístola de Judas é uma escritura do Novo Testamento, mas desconhecida, irmão, mais desconhecida dos cristãos modernos. Ou seja, todos os livros biblicamente são bons, são maravilhosos, e você pode extrair lições maravilhosas, mas você já notou, né? Eu faço 37 que sirvo ao Senhor, e ao longo dos dias, semana, mês e anos, eu nunca vi alguém trazer um sermão, uma palavra, nem que seja de estudo, de cunho teológico, relacionado a esta Epístola de Judas. Então, a Epístola de Judas, ela é uma escritura do Novo Testamento, a mais desconhecida dos cristãos modernos, o que é muito lamentável. Amém? Pois a mais bela bênção a ser encontrada em toda a literatura se acha nesta pequena carta, nesta pequena epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos ante a sua glória imaculados, jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Nosso Senhor, a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Amém. Judas 24 e Judas 25. A expressão amados em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo comporta, meus diletos irmãos e ouvintes, um significado que vai além da simples força de expressão, ou aquilo que ela aparenta, possui preposição em, guardados em, introduz um significado mais profundo que serve como ponto de partida para a introdução de todo o conteúdo da carta. A preposição em coloca a ação na mão de cada crente em vez de Deus, isto é, aos que permanecem no seu amor, no amor de Deus. Olha que o texto diz, aos que permanecem no amor de Deus, Pai, né? Ponto. E se mantém guardado em Cristo. Judas 2 vai nos mostrar a grande, infinita misericórdia. Então, ele diz, misericórdia e paz e amor vos sejam nesta tarde multiplicados. Misericórdia, paz e amor. Seja para mim, para tua casa, para tua família, multiplicado. A
apesar de ser uma saudação aparentemente comum nas cartas dos apóstolos, a presente saudação de Judas, no verso 2, chama a atenção dos seus leitores para a realidade que será revelada ao transcorrer da sua breve premissa: a abundância de misericórdia que há em Deus. Há uma abundância de misericórdia, há uma abundância de paz, há uma abundância de amor, que seria fundamental para os manterem unidos, firmes no Senhor, como seria fundamental para aquele que socorresse alguns, que dentre eles estavam sendo arrastados para a perdição. Vamos ver que o texto vai nos dizer no verso 3, amados, olha de novo, amados, enquanto eu empregava com toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, de que uma vez para sempre foi entregue aos santos. A maneira como Judas inicia seu comentário revela um aspecto importante do seu propósito de escrever-lhes. Enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, sentir. Irmão, será que você consegue sentir a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, sim, que Deus nos deu uma vez para sempre e foi entregue a todos os santos. Louvado seja Deus. Há muitas pessoas hoje estão comemorando a Páscoa, né? Estão aguardando o momento, né, de comer os bombons, os chocolates, tantas outras coisas a mais, né? Trocas de presente, mas eu prefiro ficar hoje com a palavra de Deus. Prefiro hoje, aleluia, semear no teu coração a palavra de Deus. Judas aparece aqui afirmar que pretendia escrever, irmão. Você gosta de escrever? Eu gosto, irmão. Às vezes eu passo hora escrevendo. Principalmente quando Deus me faculta uma visão, uma revelação, eu gosto de escrever para eu não esquecer. Porque nós temos facilidade de esquecer a palavra de Deus. Então eu gosto de anotar. Tudo que Deus me mostra, eu anoto. Eu escrevo nos seus detalhes. Às vezes eu sou despertado de madrugada com um sonho inusitado, arrebatador, então eu levanto automaticamente e escrevo. Judas aqui aparece afirmar que pretendia escrever uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra espiritual, ou ainda uma palavra que lhes traria maior convicção
quanto à sua salvação em Cristo. Amém. Jesus, mas que depois de haver estado a par da verdadeira realidade que eles viviam naquele momento, foi forçado a escrever-lhes uma palavra de exortação, de despertamento. O tema é a defesa da fé, que uma vez foi dado a todos os santos. Você está sendo um guardião da fé. Você está sendo. Você está sendo um guardião da fé? Ou você está deixando escapar pelos vãos dos dedos a sua fé? Ou a sua fé está indo embora por causa da circunstância das coisas? Judas inicia o versículo 4, ou seja, a exposição do problema principal que levou a escrever a seus leitores uma palavra de exortação em vez de uma palavra de consolo. Porque, olha a preocupação de Judas. Deve ser a minha preocupação, a sua. Se você é um guardião da fé, irmão, você não deve baixar a guarda. Irmã, se você é uma guardiã da fé, você não deve baixar a guarda. Irmão, se você é um guardião da fé no Senhor, você não deve baixar a guarda. Judas vai nos dizer, porque se introduziram furtivamente certos homens. Toma muito cuidado, irmão. Olha, furtivamente, descaradamente, sutil. Há uma sutileza. Amém? Há uma profetização de doutores, de falsos profetas, de falsos apóstolos, de falsos pastores, também de falsos levitas, porque adoram por dinheiro, porque o seu alvo, irmão, não é alma, não, o seu alvo não é salvação, o seu alvo é garantir o seu sustento. Amém? Então, porque se introduziram furtivamente certos homens, amém? Esses supostos crentes se destacaram na igreja local em relação aos demais, mas não de forma positiva, irmão, relacionando-se à maturidade cristã ou à edificação espiritual dos mesmos, mas sim a negatividade. Tornaram-se mestres do engano. Que o sangue nos cubra nesta tarde. Eles não entraram na igreja, eles não se infiltraram dentro da igreja com o propósito de edificar a fé dos irmãos, mas de trazer divisão. Amém? De destruir o elo da igreja, a comunhão da igreja, de esquartejar o corpo de Cristo. Eles entraram furtivamente. Esses falsos crentes, esses falsos irmãos. Aleluia, aleluia. Tornaram-se mestres do engano. Verso 8. Vamos, nesta última hora, buscar o Senhor. Que o Senhor venha verdadeiramente limpar nossos púlpitos, nossas igrejas, de certas pessoas, que a sua intenção, o seu intuito, irmão, é o seu ventre, é o seu sustento,
se evangeliza por dinheiro, se prega por dinheiro, se dirige congregação por dinheiro, se faz a obra, tudo que vai fazer tem o dinheiro envolvido. Não que não precisamos, porque o dinheiro, às vezes, ela pode pagar a água, a energia, o ar-condicionado, o papel higiênico, a limpeza da igreja. O dinheiro pode você investir na melhor qualidade do som, que é o pulmão da igreja. Mas por outro lado, há pessoas enriquecendo ilicitadamente, tornaram-se mestres do engano, para ludibriar, para enganar os eleitos de Deus. Eles esquecem dos salmos. Não, perderam descaradamente o temor. Amém. O Salmo 101 não existe para muitas pessoas. Se tornaram mestres do disfarce. Era tão perito nisso que conseguiram formar um grupo de pessoas que não considerava as principais doutrinas fundamentadas da fé evangélica. Como se menciona Judas, aqueles supostos crentes falsificados, o joio no meio do trigo, eram homens ímpios, cujo alvo principal era dissolver a graça de Deus, a graça de Cristo, tornando nulo, e o próprio senhorio de Cristo. Ao termo dissoluto sempre aparece na Bíblia relacionado às práticas sexuais ilícitas em algumas versões da nova literatura, revista internacional. A edição pastoral, ela é traduzida por libertinagem. Tem algum libertino na sua igreja? Tem algum grupinho libertino? Faz tudo o contrário que a palavra ensina. O grupinho. Cuidado com esses grupinhos, até mesmo em cima de altares. Altar, púlpito, não é para falar de futebol, de jogo, de torcida, irmão. Tem gente que fica amarrado em dia de culto por saber que seu time está jogando. Corre o risco, em vez de sair o glória a Deus, e dizer assim: gol! Dissimulação, aprenda, sempre aparece na Bíblia relacionado às práticas sexual ilícita. Em algumas versões da edição pastoral, ela é traduzida por libertinagem. Na Bíblia de Jerusalém, é traduzida por licenciosidade. A libertinagem aparece registrada em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 20, como uma das obras da carne, ou da natureza humana caída. Em algumas versões, ela também é traduzida por lascívia, ou sensualidade. A libertinagem tem se tornado tão claro em nossos dias que as santas mulheres de Deus perderam o pudor, perderam o temor. Faz da casa do Senhor um fã-clube, um salão de beleza, para se desfilar. Ei, não, você está perdendo tempo. Horrenda coisa é perder tempo na casa do Senhor. Algumas versões, ela também é traduzida por lascívia, sensualidade.
esses homens ímpios que havia se introduzido furtivamente dentro da igreja. Irmão, não é pecado cortar cabelo, irmão. Não é pecado andar de short, irmão. Não é pecado tomar um vinho, um champanhe, irmão. Não, não é. Você não está feliz com a sua esposa, pode... peça o divórcio, casa com outra. E quantos estão sendo levados cativo, sendo arrebatados por esses mestres da falsidade? Pessoas que estão comumente dentro da igreja com meu Deus, eu vou falar, irmão, eu vou falar, eu não tenho língua presa não, eu vou falar, meu compromisso é com a verdade. Pasme quando alguém diz que o púlpito da igreja não é altar, se tornou palanque para todo tipo de nojo. Amém? Menos um altar, e altar é um lugar onde Deus encontra com o homem. Como que Deus pode encontrar com leviano no altar? Hoje os púlpitos se tornaram palanque. Palanques, e muito menos altar. Lascívia ou sensualidade, esses homens ímpios que haviam se introduzido furtivamente no contexto daquela igreja, eram homens que estavam envolvidos com práticas sexuais ilícitas e vivia como se tais práticas fossem normal, invalidando assim a graça de Cristo, né? Irmão, nós estamos, para quem está chegando agora, nós estamos estudando a carta, a epístola de Judas. Amém? E é Judas que está denunciando, amém? Essa roupagem enganosa, essa monstruosidade. E ninguém consegue se atentar a isso. A libertinagem entra de forma sutil. E a pessoa dá hoje desculpa, dizendo que por estar na graça de Deus, você pode viver de qualquer jeito, porque você vai ser salvo e está salvo para sempre. Não, irmão! Se você não abandonar as atitudes da sua carne, você será condenado. Não sou pregador de uso e costume, mas eu anuncio a palavra de Deus como ela é. Libertinagem, onde os nossos jovens se sentem à vontade de estar no templo, onde a presença máxima de Deus pode se estar e acabam profanando a casa do Senhor. Porque se vai à casa do Senhor, de qualquer maneira, o mesmo que louva a Deus, louve o mundo. O mesmo que adora a Deus, adora Satanás. Libertinagem, amém, é traduzido como lascívia, é traduzido como sensualidade. Judas estava denunciando algumas pessoas que entraram a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas os seus corações, vai dizer aqui, estes homens eram ímpios, que havia se introduzido furtivamente no contexto
daquela igreja eram homens que estavam envolvidos com práticas sexuais ilícitas e vivia como se tais práticas fossem normal, invalidando assim a graça de Cristo. O outro alvo daqueles supostos crentes, aleluia, era combater o senhorio de Cristo. Tem alguém negando a eficácia da palavra, negando que Jesus veio em carne, que Jesus ressuscitou, que há o Espírito Santo? Tem alguém te ensinando, levando você na contramão da palavra de Deus? Fuja deste lugar, saia desta igreja. Há muito tempo está ela corrompida. São falsos profetas, são falsos apóstolos, são ministros do diabo. Eles tinham como alvo os supostos crentes que entraram sutilmente na igreja, era combater o senhorio de Cristo, rejeitando assim o próprio Jesus, usurpando o lugar de Deus. Não é comum, irmão, a igreja seguir homem. Se troca o obreiro, se troca o pastor, a igreja o segue homem, mas não seguem a Cristo. Amém. O termo soberano aparece, amém, na Almeida Corrigida, amém, atualizada, Almeida Corrigida, traduzido por dominador. Nosso Deus é soberano, o nosso Deus é dominador. Na Bíblia de Jerusalém é traduzido por mestre, rabi ou rabone, né? Assim como chamava Jesus Cristo. Então, uma infestação de mosca hoje, irmão. Eu acho que por causa dos peixes, né? As pessoas vão comer peixe hoje, né? Por ser o dia da Páscoa, né? É isso, né? A palavra citada juntamente, o termo Senhor, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Portanto, não pode ser um sinônimo daquele. Ele tem paralelo com o termo, louvado seja Deus, dominação, que aparece no versículo 8, a parte B de Judas. Dominação tem o sentido de poder absoluto. Isto é, não é simplesmente alguém que tem autoridade ou que foi revestido dessa autoridade por uma outra pessoa que fosse superior a ele a assumir certa posição ou encargo, mas aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o poder, isso só pode ser uma referência ao domínio espiritual de Cristo. Sobre tudo e todos, ele tem domínio, ele tem poder, inclusive sobre as autoridades espiritual, louvado seja Deus do mal. Vamos ler Judas 5. Judas 5. Amém. Olha que Judas escreve nesta epígrafe. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre o soubesse tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, agora destruiu depois os que não creram. Forte, não é? Eu vou dar ênfase. Eu quero vos lembrar,
Quem está falando isso aqui é Judas, irmão. Quero vos lembrar, mas não é Judas Iscariotes, o traidor não, viu? Era um meio-irmão de Jesus. Eu quero vos lembrar-vos, se bem que já, amém, uma vez, louvado seja Deus, tenho-vos dito, né, que eu já vos tenho dito, né? Aleluia. Que já uma vez para sempre o soubesse. Tudo isto que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito. O Senhor salvou muitos. O Senhor resgatou muitos do Egito. Mas os que não quiseram ser salvos, irmão, a Bíblia vai nos dizer que também o Senhor o destruiu. Todos aqueles que não creram. Judas introduz aqui o tema referente ao juízo de Deus sobre estes homens ímpios. Para reforçar a sua palavra, Judas se utiliza de alguns exemplos encontrados na palavra de Deus, para que a palavra de Deus não se baseasse em teses ou suposições, mas na soberana, infalível palavra e eterna palavra de Deus. O primeiro exemplo foi a dos incrédulos do tempo de Moisés, que apesar de terem sido testemunha de todas as maravilhas de Deus realizada no Egito, não continuaram acreditando em sua providência no deserto, mas na posse da terra da promessa. A expressão os que não creram pode ser traduzida os que não continuam acreditando. Todos os homens incrédulos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. No deserto, Deus aplicou o juízo sobre eles e foram eles todos consumidos. Aleluia. Como eram os nomes daqueles leprosos? Agora nós vamos ler Judas 6. Aos anjos que também não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua habitação, eles o têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo daquele grande dia. Foi ela conhecia o Deus de Israel. Estamos com um auxílio aqui de um áudio aqui, irmão. Não é assim que acontece. O segundo exemplo que Judas usa é o exemplo citado por Judas, foi um dos anjos. Os anjos que pecaram, não somente os incrédulos, que ao sair do Egito pereceram, perderam, foram destruídos, foram aniquilados, mas também Judas apresenta também os anjos. Foi dos anjos que pecaram, provavelmente no tempo de Noé. Essa citação
não consta nos livros canônicos. Portanto, são desconhecidos dos cristãos modernos. Eles foram extraídos, segundo os estudiosos, dos livros apócrifos, principalmente o de Enoque. Pelo que parece, este livro era bem conhecido dos contemporâneos, conhecido conterrâneos de Judas. Eles não citam a fonte, simplesmente faz a menção deste fato. Vamos prestar atenção? Alguns identificam esse incidente da queda daqueles seres angélicos. Olha, irmão, até os anjos caíram. Até os anjos pereceram. Com o relato citado de Gênesis capítulo 6, versículo 1, onde os filhos de Deus coabitaram. Você sabe que a palavra coabitar, eles se inflamaram. Os anjos vieram até a terra e eles tiveram atos ilícitos, impróprios, com criaturas, ou seja, com mulheres, onde os filhos de Deus coabitavam com as filhas dos homens. E desta união mista surgiram os gigantes. Nos versículos 6, duas expressões-chave se destacam. Merece ser enfatizada em nosso estudo como não guardaram o seu principado. Deixaram a sua própria habitação. Eles deixaram a sua própria habitação. Deixaram de estar vivendo de forma que pudesse agradar a Deus. A primeira expressão traduzida, segundo a Nova Versão Internacional, dizendo aqui, não conservaram as suas posições. Irmão, nós fomos chamados, nós fomos amados por Deus, nós fomos amados pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos debaixo de uma salvação que não se encontra em nenhum outro lugar. Qual é o princípio para mim desta tão grande salvação? É me preservar, é me guardar. Eles não mas estavam na mesma posição de origem. Então eles deixaram a sua posição. Eles não conservaram a sua posição de autoridade. A segunda, eles abandonaram a sua própria morada. Os anjos se rebelaram no céu. Com efeito disso, foram expulsos. Com efeito disso, vieram para a terra. Com efeito disso, molestaram algumas mulheres. Segundo a revista Almeida, atualizada, não guardaram o seu estado original. Irmãos, devemos estar no estado original que Deus te chamou. Os anjos, eles tinham um estado original, mas perderam por não guardar, mas abandonaram seus próprios domicílios. A Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, não conservaram a sua primazia. Ou seja, não conservaram a palavra de Deus. E quantos hoje, irmão, desprezam a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor? Entre a palavra de Deus fica ele,
priorizando a sua vontade. Às vezes é um engodo satânico, uma persuasão maligna, porque Paulo nos apresenta que haveria nos homens uma comichão no ouvido, induzindo ao erro, induzindo ao pecado. Até os anjos, irmão, deixaram da sua posição original, abandonaram os seus domicílios, abandonaram a sua morada. A versão ou traduções da Bíblia citada acima usam termos diferentes para designar a expressão acima, principalmente a primeira. O sentido exato, a primeira expressão seria: não guardaram a sua posição original de autoridade. E a segunda realmente significa morada, ou seja, sua casa. O versículo 6 deve ser melhor interpretado à luz do versículo seguinte: havendo-se prostituído. Olha que situação, anjo, até os anjos, agora cometendo torpeza, prostituindo, havendo-se prostituído com aqueles anjos, indo pois outra carne. Esta parte do versículo 7 parece sugerir que aqueles anjos aprisionados cometeram um pecado de prostituição. A expressão indo pois outra carne indica que aqueles anjos procuravam um corpo. Porque anjo é espírito, irmão. Se não vê, ele é espírito. Anjo não tem carne, anjo não tem sangue. Amém, ele é espírito. Mas estava procurando um corpo para possuir. Isso ocorreu antes do dilúvio, quando os filhos de Deus tiveram relação. Aqui, quando fala filhos de Deus, está falando sobre os anjos. Amém? Esses anjos, aleluia, tiveram relação com as filhas dos homens. Estava sob influência destes espíritos, que resultou numa mutação genética. Hoje tem algumas aberrações sendo produzidas pela ciência, animais híbridos, pessoas híbridas também, que está fora do quadro original. Então eles, ao ter relação com as filhas dos homens, tiveram mutações genéticas monstruosas, grandiosa. Sabe por quê? Nasceram gigantes. Os seus filhos eram gigantes. Surgindo assim uma raça de gigante. Vamos para o verso 7, nós já vamos parar, né, irmão? Sei que você está com fome, né? Também tô, né? Nós estamos vamos dar uma pausa. E se você quiser a continuidade deste estudo do livro de Judas, se você está podendo aprender alguma coisa, diga assim: eu quero aprender mais. Amém. O verso 7 vai dizer assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se prostituído. Olha o problema. Olha o problema. Não somente Sodoma e Gomorra viviam na prática da prostituição, mas as cidades ao redor delas, havendo-se prostituído como aqueles anjos, indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno.
Fuja da prostituição. É uma recomendação profética, bíblica, para nossos dias atuais. Fuja, fuja, fuja da prostituição. Para não incorrer sobre a tua vida o juízo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, irmã Anex. Amém? Que está nos assistindo. Né? Uma boa Páscoa para você. Amém? Neste domingo. Né? Que Deus continue falando. Glória a Jesus. Em nossos corações. Judas, capítulo 7. E depois nós vamos dar uma pausa. Tá? E depois, numa outra hora, se assim Deus permitir, seguiremos com este estudo. O verso 6, irmão, vai retratar a punição de Sodoma e Gomorra. Por que ela foi destruída? Por causa da prostituição. Amém? Juntamente como aqueles anjos indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Agora nós vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo citado por Judas é o de Sodoma, é o de Gomorra, também a cidade próximo a ela. O pecado destas pessoas foi tão grave, irmão, tão grave, que o Senhor resolveu destruir a todos. O pecado que marca a vida dos habitantes daquela cidade era a prostituição em suas múltiplas formas. Sodomismo. Você sabe o que é sodomismo? É a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Homem cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. Já vem lá de trás. Amém? Esta prática. Sodomismo, que é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Hoje a nossa lei magna proíbe a censura, a exposição. Mas a Bíblia Sagrada, irmão, ela deixou claro que isso trouxe punição severa, trouxe juízo de Deus. O céu foi convertido em fogo, em enxofre, porque Deus queria erradicar esta maldade. Deus nunca aprovou o homossexualismo, o lesbianismo, irmão. E não é agora em que as nossas leis querem fazer com que nós engula esta vontade imprópria, desnecessária, este engodo carnal. Paulo escreve aos Romanos: todos que estão na carne não pode jamais agradar a Deus. A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma, falem comigo, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Porque não anda mais segundo a carne, anda segundo o Espírito.
Se você andar segundo a carne, aleluia, você não pode jamais agradar a Deus. Fuja da prostituição. Fuja da prostituição. Sodomismo é a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Este pecado era praticado pelos habitantes de Sodoma. Hoje tem algumas praias de nudismo, né, irmão? Né? Será que tem alguma igreja aí, irmão, por panos de fundo voltado à prostituição, à lascívia, ao adultério, à fornicação? Será que se cultua o sexo? O sexo tem se tornado sexolatria. Algo abominável aos olhos de Deus, irmão. Exceto quando você casa nos papéis, você casa na igreja. A união, ela é constituída por Deus. E a Bíblia é clara: o que Deus uniu, não separa o homem. Se você uniu, você é um heterossexual, você é casado, amém, com seu esposo, esposa com a sua esposa, aleluia, até que a morte separa. Esta é a lei, é a determinação divina. Agora, hoje há outros trocadilhos quando as pessoas estão vivendo uma lascívia desenfreada. O sexo se tornou uma sexolatria. A prática zinojante. A gente via antigamente isso ocorrer aos escuros, mas hoje em céus abertos. Homens se beijando, mulheres se beijando, cometendo torpeza. Que exemplo para os nossos filhos, para a nossa geração. Deus não deixou Sodoma e Gomorra impune. E não é que esta geração vai ser diferente, irmão. Ah, meu Deus, meu Deus. Este pecado era praticado pelos habitantes de Sodoma. E também algumas cidades vizinhas ela copiaram um modelo, né? O que Deus levou a julgá-los com tamanho juízo. O termo sodomismo é o derivado de Sodoma, a principal cidade da destruição. Aqueles homens ímpios também estavam envolvidos com essas práticas. Por isso, Judas fez questão de mencionar o pecado principal que levou Deus a destruir aquela cidade. Deus não mudou, amados e diletos ouvintes. Portanto, os mesmos juízos Ele reserva para aqueles que praticam tais iniquidades. Se você está praticando isto, se você está na prostituição, Deus certamente reserva um momento, um dia, em que a sua ira cairá sobre todos os habitantes da terra. Agora, irmão, vamos para o último versículo, que é o verso 8, e nós estaremos dando uma pausa. Amém. Verso 8, Judas, verso 8, porque Judas não tem capítulo, tá, irmão? Tá? É um capítulo só, é uma carta só, com vários versículos. E o 8, verso 8 vai dizer assim: contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, tem falsos mestres aí na sua congregação, na sua cidade, amém? Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres
sonhando, olha só, sonhando. Eles ficam sonhando em pleno céu aberto. Eles vivem sonhando, almejando, desejando. Eu vou dar ênfase ao versículo. Você cristão, você pastor, você evangelista, você missionário, você diácono, você diaconisa, você cooperador, você obreiro, você não pode ficar alheio ao ensino bíblico, à palavra de Deus. Você não pode reputar, você não pode estar me apedrejando por ser verdadeiro, porque senão mesmo você é cúmplice da falta de seriedade, amém, de santidade do povo. Seja santo você também. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres contamina a sua carne. Olha, eles contaminam a sua carne. Templos corrompidos, mente corrompida, coração corrompido, paixões corrompidos, profanados, eles contaminam a sua carne. Rejeita toda autoridade e blasfêmia das dignidades. Quando você vê um obreiro oposto ao verdadeiro evangelho, irmão, ele é anátema. Quando um obreiro se levantar contra a autoridade do evangelho, a autoridade de Cristo, ele é anátema. Ele já está contaminado. Ele já está bichado. Ele só está a casca. Infelizmente, por falta de discernimento, tais pessoas, em nome do amor, né, irmão? Em nome do amor, a gente tem o senso, a sensibilidade para suportar a natureza desses abomináveis que estão no seio da igreja. O joio no meio do trigo. Oh, glória a Deus. Está ouvindo aí? Deus vai soprar o seu nome para todo mundo ouvir. Então, o verso 8 faz aqui uma abordagem aos falsos mestres. Jesus deixou claro nos seus evangelhos que pelos seus frutos você pode identificá-lo. Quando o assunto, a abordagem de certos pastores é muito materialista, fica com barba de molho, irmão. Eles procuram o enriquecimento aqui, né? Eles querem estar bem aqui. E paz, meus irmãos. Eles sonham. Eles ficam sonhando de dia. Em pleno céus abertos. Maquinando. Estudando a melhor maneira de extorquir. De cometer assaltos ao povo de Deus. Mas eu acredito sim, irmão, que o Espírito Santo da verdade, é o que vai trabalhar todos aqueles que causam escândalo na obra do Senhor, será removido. Pode ficar tranquilo, irmão, o mal não vai ficar para sempre, as trevas não será predominante. O termo usado pelas versões traduzidas a esta frase
varia consideravelmente, contudo podemos encontrar algum paralelismo entre elas, entre as versões bíblicas, que mais se distancia do sentido exato da expressão, e sem dúvida a Nova Revista Internacional vai nos dizer que o primeiro termo, dominação, significa autoridade, sempre é traduzido no singular, jamais no plural, de forma que a Nova Revista Internacional, a nova tradução da palavra de Deus, menos provável, pois sua expressão, autoridades, a melhor das traduções, por apresentar o melhor sentido da edição pastoral, ela traz desprezando. Eles desprezam descaradamente. Não pense que está pastoreando e apacentando igreja porque tem amor na sua alma, na sua vida. Em nenhum momento o meu propósito é dividir o corpo da igreja, mas é mostrar aos irmãos a veracidade da sua palavra, em que muitos estão se sujeitando a larápios, enganadores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que só se preocupam com o seu umbigo. E eles passam a negar o senhorio e a autoridade de Cristo, insultando seres, insultando seres gloriosos. Aqueles supostos crentes tinham como missão primordial combater a autoridade de Jesus Cristo em suas igrejas. Portanto, rejeitavam tudo que se amasse dele, a sua graça, como nós vemos no verso 4, bem como autoridades constituídas por ele. Tem gente que despreza o anjo da igreja, despreza os santos da igreja, só que porque por ele detém a ele a verdade, assim como eu, que tenho compromisso com a verdade. Às vezes não temos o púlpito, mas nós temos a rua, nós temos a praça, nós temos a live. Não sou um desengrejado, amém? Não, eu tenho uma igreja, eu tenho uma convenção, amém? Eu tenho compromisso com Deus e venho pela manutenção do meu ministério e do ministério que é a igreja. Defendo, amém, a palavra de Deus com unha e dente. Não vou aceitar jamais que um profano, um leviano, aleluia, suba no altar e venha propagar enganos à igreja. Eles negam, eles aparecem aí tudo pomposo, atraente, convincente, sempre o assunto voltado a dinheiro. Amém, irmão? Que assim Deus possa abençoar. Para a segunda parte desse estudo bíblico, para quem está chegando agora, estamos estudando. Isso não é meu, não é meu. As palavras não são minhas. As palavras é daquele que inspirou a escrever esta carta, esta epístola, a epístola de Judas, que é pouco lida na igreja. Eu acho que se lerem, versículo por versículo durante toda a semana, a palavra de Deus vai se encarregar de tirar os profanos, de haver uma limpeza. É hora de Deus fazer uma limpeza nos púlpitos, uma limpeza na igreja. Deus passar vassoura. Quem não tem compromisso com a verdade, irmão, precisa ser varrido.
precisa ser lançado fora. Aí você vai dizer, irmão, que falta de amor é essa? Não, irmão, falta de amor não. Se você não tiver amor por vidas que estão morrendo, indo para o inferno, por causa de charlatão, tenha consciência na tua alma, na tua vida, porque nós somos guardião da fé que Deus nos entregou e temos compromisso com a verdade. Terabacandarabai. Amém, irmão. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Judas, a carta universal de Judas a toda a igreja, né? Tua graça nunca falha. E você pode, louvado seja Deus, buscar a Deus em oração, pedir discernimento nesta última hora, examinar a palavra de Deus, amém, descer no poço da misericórdia de Deus, para que você seja liberto, amém, e para que por intermédio de você pessoas sejam alcançadas e sejam libertas também, amém, irmãos. Que Deus possa guardar a integridade de Cristo. Que a presença de Deus possa ser constante na sua vida. Que quando alguém, ao entrar pela porta da igreja, entre sim, irmão. Entre sim, de qualquer forma. Mas lá ele seja transformado por dentro e por fora. Que o engano perpetuado em nossos púlpitos, em nossas igrejas, seja refutado, irmão. Refutado. Há poucos dias, em um congresso, eu sendo sonoplasta no som deste conclave espiritual, o preletor convidado a ministrar a palavra, eu fiquei uma noite toda inquieto, porque estava guardando o som neste ginásio, né? Nós ficamos ali num grupo pequeno, porque para guardar os instrumentos com finalidade de não serem furtados. Mas uma noite turbulenta, senhores e senhoras. E na noite que se antecedia ao trabalho do dia seguinte, era um congresso de jovens, Deus me mostrara um certo pregador, não vou falar por ética, que assumia o púlpito da igreja, mas ele não entrava pelo corredor, aliás, ele entrava pelo corredor da igreja, e quando ele entrava, toda a igreja ficava de pé, aplaudia, é como se tivesse colocado para aquele cidadão um tapete vermelho. Então a igreja o recebeu muito bem, ele assumiu o púlpito, e o Espírito Santo chegou no meu coração e disse: preste atenção, eu quero te mostrar algo, quero te revelar algo a respeito deste pregador. Ô irmão, se Deus me revelar tal coisa, eu não fico tímido e não sou covarde. E quando a minha atenção era voltada para o pregador, metade do seu corpo, a esquerda era esqueleto, tá? E a outra parte do seu corpo, a direita, era carne, era homem. Eu falei: Jesus, o que significa isso? Não estava entendendo. Isso foi nas visões da noite. O congresso seria no dia seguinte.
E o irmão trouxe uma palavra arrebatadora, irmão. Pessoas desmaiaram. Pessoas pularam. Houve alguns lugares em que havia um terremoto espiritual dentro da igreja tão grande. Lembra aquelas colunas que as caixas antigamente era uma caixa colocada em cima da... Houve um abalo pentecostal tão grande, que uma daquelas caixas caiu e feriu gravemente um dos nossos irmãos. Mas quando estava no auge do culto, no ápice do culto, ele não despede da igreja. E Deus mostrava assim, ele não saía pela porta que ele entrou, ele saía pela porta do corredor da igreja. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, acompanhe meu servo. E eu saí, irmão. Eu saí, da onde que eu estava, eu saí. E fui à captura. Fui sondar aquele pregador. E para minha surpresa, ele chega num boteco, um bar de esquina, senta na mesa. E se você achar que estava tomando uma Coca-Cola, um Guaraná, é mentira, estava tomando cerveja. Certo? E depois de muitos dias a isto, veio a notícia que o irmão estava num grave acidente ministerial, pecado por adultério. Aí você me pergunta, mas aconteceu isso, irmão Pedro? Sim. Deus te mostrou isso, Pedro? Sim. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos na última hora da igreja. Evangelista João vai nos dizer assim, filhinho, já é a última hora. E como viste que é a última hora, surgirão muitos anticristos. Você sabe o que significa anticristos? Ou seja, o espírito, a intensidade do falso Cristo, deste anticristo, iria dominar o púlpito, iria dominar a igreja de uma tal forma. João, aproximadamente há 2000 anos atrás, ele falava a respeito dos falsos cristos. E como se identifica, irmão Pedro, os falsos cristos? É simples e muito fácil. Você crê em Jesus? Você crê que ele morreu? Você crê que ele ressuscitou? Você crê que ele está à destra do Pai? Se a tal pessoa negar, ele é propriamente dito um falso Cristo dentro da igreja. Então, irmão, nós não estamos vivendo aqui apenas de passagem, de brincadeira, levamos as coisas de Deus muito a sério, irmão. Numa época em que todos estão andando na multidão, na libertinagem, na bagunça, na orgia espiritual. Falsos cristos. Falsos cristos são aqueles que negam a ação poderosa do Espírito Santo. Se alguém estiver sufocando a manifestação de Deus, a do Espírito Santo, saia desta congregação. Se em alguma igreja você não pode profetizar, você não pode contar as visões de Deus, você se sente sufocado, se você não pode manifestar no dom da cura divina, não que os dons salvem alguém, mas o dom é dado e o doador é o Espírito Santo.
eles negarão tudo que concerne a Cristo. Aí, os bons da boca, os bons da boca, que ninguém tem coragem de pôr, amém? Amém? O dedo na cara dele, mas eu conheço um que pode. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ei, ele vai passar na tua igreja. Ele vai passar na sua congregação. Ele vai fazer uma visita nos púlpitos, nos altares, nos palanques. E não estranhe se, por alguma razão, alguém sair da igreja, alguém abandonar a fé, alguém ser morto por Deus no altar. E que Deus possa abençoar, irmão. Tá aí. Se nós viéssemos ler Judas, a epístola de Judas, reservar uma semana de estudo, a carta de Judas, haveria pouco espaço para libertinagem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu prego assim rasgado, não significa que eu não tenho apatia pelo próximo. Pelo contrário, eu os amo. Foi para isso que Deus me chamou, para ser vaso de conserto. O vaso de conserto, irmão, é tampar a brecha. Jesus nos chamou para tampar a brecha. Há muito vasos trincados, rachados, por causa do pecado. O pecado oculto, o pecado escondido. Há pregadores desafiando Deus em dizer: mas Deus nesses dias não mais revela pecado. Engano seu, meu amigo. Agora a verdade é o seguinte: poucos são aqueles que querem tratar com o pecado. Às vezes não trata com o pecado, não exclui, porque ele detém posses. Ele é um grande manetedor da obra de Deus. Então não vamos tocar, vamos passar um pano por cima. Mas eu quero dizer, meu amigo, este pecado que está debaixo do tapete vai vir à luz, vai vir à tona. E muito em breve os tais saberão que o Senhor é Deus, e que Ele ama a sua noiva, e que Ele ama a sua igreja. Que Deus abençoe. Amém. São exatamente 13h04. Quero endossar você o nosso convite para estar quarta-feira, dia 8, na tarde da bênção, Rua Rafael Ducati, amém, 393, cidade de Piracicaba. Uma igreja bem próximo, bem pertinho de você. Venha aprender mais da palavra de Deus. Nós temos a EBD. Amém. A EBD tivemos hoje aprendendo sobre Neemias. Amém. Nós, de vez em quando, nos policiamos, sim, irmão. Às vezes o corte do machado fica cego. Alguém vai para a lavoura, a enxada não está afiada. Ele vai sofrer, o facão não está afiado, vai sofrer. Então você precisa descer, amém? Assentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. Algumas pessoas ainda são ríspidas e rudes quando alguém não tem oportunidade na igreja. Também vai falar besteira em altar, em púlpito de igreja, falar coisa com coisa. Não. Assembleia de Deus do Ministério de Madureira ainda tem cursos teológicos, tem a EBD. Nossos obreiros são bem abalizados pela palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Então você está convidado aos domingos, a partir das 8h30, às 10 horas da manhã, entrada franca.
tem classe para júnior, classe para adulto, classe para jovens, para a terceira idade, amém? Classe para adolescente, venha aprender conosco a palavra de Deus, amém? Terça-feira, cultos de ensino, e nós estamos aprendendo as 7 cartas do Apocalipse. Para cada terça-feira, o ministrante traz uma poderosa palavra de ensino. Ensino, irmão! Ensino! Não é continho da carochinha, como esse que nós vemos em cultos de Santa Ceia. É para se lembrar do memorial de Cristo. Não é para falar de situações financeiras, não, irmão. Não é apologia aos bens materiais, não. Nós temos que mudar esta liturgia de culto em culto de Santa Ceia. É por isso que muitos não perderam o temor, irmão, e participam do corpo e do sangue sem um mínimo de temor a Deus. Está tomando para a sua própria condenação. Amém, irmãos? Estou encerrando aqui a palavra de Deus. Estou encerrando aqui esta live. Estou encerrando aqui este culto. Volto a dizer, não sou um desengrejado. Tá? Louvado seja Deus. Não sou. Eu tenho uma convenção, tenho um ministério, tenho um pastor e tenho submissão àqueles, louvado seja Deus, que Deus colocou na minha vida para me pastorear. E que Deus possa abençoar todos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.